Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus esteja entre nós. Hoje, nessa data tão especial para todos nós estamos buscando, não é isso? Mas será que nós recordamos realmente dos nossos entes queridos com amor? Ou nossa recordação vem à tona no momento que a gente está com um sentimento de raiva, num sentimento ou numa situação de dificuldade, que a gente coloca assim: se aquele miserável tivesse aqui, ele ia pagar minhas contas. Se ele tivesse aqui, não teria acontecido nada disso. Ou se ele estivesse aqui, ele conseguiria apaziguar tudo. Qual é nosso sentimento quando a gente recorda de uma pessoa? Ah, mas minha recordação sempre foi muito difícil, porque era uma pessoa difícil de lidar. Que bom! A gente aprende muito com as pessoas, tanto nas coisas boas ou nas coisas não tão boas, porque nós levamos como lição para não fazer o mesmo, não é assim? Ou a gente está naquilo ainda que diz: faça o que eu digo, só não faça o que eu faço. Já mudou o nosso pensamento e o nosso sentimento sobre tudo isso. Porque nós que conhecemos, todos nós que conhecemos um pouquinho do Evangelho de Jesus, sabemos que primeiramente devemos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? É só aquele que está do meu lado todo dia? O meu próximo é aquele que eu amo ou aquele que eu tenho dificuldades de lidar com a pessoa? Nós já paramos para pensar que essa pessoa que às vezes nós batemos de frente são alavancas para o nosso melhoramento moral e espiritual? E a gente fala: nunca vou fazer igual o que ela está fazendo. Mas também vou orar por ela para que ela mude. Nós temos que ser exemplo daquilo que nós acreditamos. E viver com esperança do dia a dia também não é fácil. Porque nós vemos acontecer coisas ao nosso redor que nós falamos: nossa, é um absurdo, Deus não existe, não está por nós. Às vezes nós temos uma revolta dentro de nós, principalmente numa separação. Não é perda, porque nós não perdemos ninguém. Os nossos entes queridos vão para o outro lado, primeiramente que nós, na verdadeira vida. Porque aqui nós somos espíritos passando por experiências corporais, não o corpo passando por experiência espiritual. O nosso espírito vai sempre estar crescendo, evoluindo moralmente. Por isso que Deus concede para nós essa bendita reencarnação, de lidar com pessoas no dia a dia difíceis para nós. Provas e expiações. É ali que nós verificamos a nossa capacidade espiritual de mudança, tendo paciência, olhando para o outro com um pouquinho mais de compaixão, às vezes orando, porque Jesus fala, amai os seus inimigos. Às vezes nós não conseguimos amar a pessoa que está do nosso lado, porque ela faz tanta coisa para nós que eu falo: não tem como amar um indivíduo desse, que só me traz prejuízo, que acha ruim com tudo que eu faço, tudo não está bom. Nós temos que seguir adiante nessas situações. Não havendo violência física nem moral, nós temos que fazer o máximo possível para lidar com situações adversas. Quantos de nós saímos de casa já pensando no chefe, pensando no trem lotado, no ônibus, no trânsito, no motoqueiro, no motoboy que saiu para trabalhar também, e fica com aquela buzininha lá do nosso lado, que a gente fala: vai com Deus, meu irmão. É assim? Nem sempre. Mas todos nós temos nossas lutas diárias. Nós não sabemos das necessidades dos indivíduos que estão ao nosso lado. Às vezes, dentro do nosso lar, temos pessoas com dificuldades terríveis e nós não paramos para observar.
Deixamos passar direto. Ah, é assim mesmo, vai ser assim, não muda, falou que não vai mudar e não tem jeito. Eu não faço mais nada. Nós fazemos muito pelos outros, às vezes, nas dificuldades. Nós agradecemos a Deus dificilmente, não é? Quando a gente está bem, numa situação que estamos lá, nós esquecemos de agradecer a Deus. E também não lembramos que um pouquinho mais para frente vem experiências novas, que se nós não estivermos preparados, é paulada. Mas se a gente estiver preparado dentro do Evangelho, do amor e da paz, nós vamos encarar as situações um pouquinho melhor. Viver com esperança. E aí, o que a gente pensa em Deus? Quem que é esse ser, essa pessoa? Porque muitas vezes é apresentado Deus. O que se perguntasse para nós, quem é Deus? Olha só, quem é Deus? Nós íamos ter a imagem de um velhinho barbudo, né? Pelo menos eu tenho essa. Quem é Deus? Que fica com um cajado resolvendo as situações. Fala, aquele ali, toma uma paulada. Pá! Aprendeu? Não, amanhã eu dou outra. Vou castigar ele sempre. Não, aquele é bonzinho. Aquele está bem. Não. Deus é um Pai bom e perfeito. Que é o melhor para os seus filhos, que somos nós todos, independente da situação. Se ele está agindo corretamente ou não. Os nossos filhos, por mais que seja, nós não queremos o melhor para eles. Nossos sobrinhos, nossos entes queridos que estão ao nosso redor, queremos o melhor. E no livro dos Espíritos, a primeira pergunta não é quem é Deus, fala assim, o que é Deus? E a gente fica analisando, o que é Deus? Quem que é esse ser, podemos dizer assim, para entendimento, que consegue comandar e reger o universo, trazendo de nós o melhor, e na hora do desespero nós procuramos a Deus. E os Espíritos respondem assim, inteligência suprema. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente consegue tirar de nós aquele velhinho barbudo, inteligência suprema. Não dá para dimensionar ainda. Será que nós estamos preparados para tudo isso? Será que a nossa vivência no dia a dia realmente mostra para nós, quando nós nos separamos de um ente querido, que ele também vai evoluir? A gente fica pensando, e a gente vê muito isso nos velórios, porque nós ainda estamos aprendendo, né? Ah, ele vai ter um bom lugar, ele vai para o céu, vai tocar arpinha agora. Do outro lado, a espiritualidade nos comunica sempre que é muito trabalho e persistência. Vocês vão poder ouvir nas citações desses irmãos que vão relatar aqui nas psicografias o trabalho árduo. Às vezes vem um irmão dizendo assim, olha, eu cuidei do jardim. A gente fala, do jardim? Ele nunca teve coragem de plantar uma árvore, uma semente, uma planta, não cultivava nada, está cuidando de jardim? É hora de aprender. Ou muitas vezes fala, estou cuidando das crianças. Fala, cuidando da criança, não cuidava de nada, de ninguém. Era puxão de orelha, chute na canela, não tinha paciência, agora está com criança? Não, não é ele. Aprendizado. Quando a gente não consegue exercer alguma coisa, aquilo vem de encontro conosco. E Chico Xavier disse para nós, tudo que é para você, vem ao seu encontro. Se não for agora, no plano espiritual vai vir. Muito trabalho, persistência, porque lá eles não precisam do repouso físico. Eles precisam trabalhar, estudar e buscar o melhor. Por isso desejo muitas vezes essa curiosidade de entender o que está acontecendo lá do outro lado. Mas como disse nossa amiga, o telefone toca de lá para cá.
Eu vou passar um videozinho aqui só para a gente descontrair um pouquinho, entender o que é Deus. É um joguinho bacana que pessoas costumavam fazer, né? E acontece ainda, acho que nos lares. Deveria acontecer mais. Eu sou um homem. Não. Então sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Isso é difícil, não. Você é o criador. Você deu a resposta. Criador? Criador de quê? Criador de tudo e tudo. Olha, você é o início, o fim e o meio. Eu sou Raul Seixas. Não, meu filho, você é inteligência suprema. Inteligência suprema? Einstein. Você sabe o suprema? Você é uma inteligência ao infinito. Você é o infinito. O que é infinito? O que é operação? Infinito é um detalhe. Não confunde. Só você não é bicho. Tudo certo. Vamos ver. Não sou homem. Não sou mulher. Também não sou bicho. Não é. Então eu sou filho de quê? De nuvem. César, a gente não tem que ter você pra gente entender o que é feito. Você não é feito de uma coisa, você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mais demais, eu vou ser digno e eu sou o Big Bang. Você é uma mulher. Tá difícil. Pai, como você faz isso nisso? Que isso, filho? Que papo é esse agora? Eu saí do colégio e não voltar de sua casa. Não é, eu chamava a polícia. Também não faz nada. Mas se a polícia não fizesse nada, eu vi a metade de você até o fim do mundo. Mas se nada é verdade, se nada é verdade fazer, você nunca vai ter chance. Sei, meu filho, eu sou assim que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus para que você. Eu sou um disque denúncia! Mas, gente, dá dica. Você é aquela coisa que a pessoa não gosta do canal. Assiste. Não gosta muito. Voltando, né? O Disque Denúncia. Se eu sumisse, se nós, de corpo, mas de alma nunca. A presença espiritual está em nós, em cada momento da nossa vida, através do nosso pensamento, do nosso desejo, da vontade, da mudança e de que essa pessoa esteja bem também. Porque falta, podemos dizer que vai fazer sim, porque é muito difícil e dolorosa essa separação. E só o tempo vai trazer para nós a esperança da mudança, porque nós vamos entender a necessidade do tempo útil, vamos dizer assim, de vida aqui do nosso corpo, porque uma hora perece. E a gente fica pensando, Deus é injusto porque uma criança de tenra idade desencarna. Tudo tem os seus motivos e os princípios. E a gente tem que pensar, foi a vontade de Deus. Muitas vezes esse ser teve o tempo aqui necessário para o que faltava na sua evolução. E ele foi embora. Mas por que colocou para mim, para você ou para o outro, uma criança de ir embora tão cedo? Porque você é o cuidador correto para essa criança, na sua evolução, nesse idoso,
na dedicação que devemos ter às pessoas que estão ao nosso lado. Se recordarmos o que os pais, ou avós, ou que cuidaram de nós, fizeram por nós, grandes sacrifícios, e nós fazemos ainda aos outros, não foi tudo bom? Quando a gente escuta lamentações, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, ore, pense positivamente pelas pessoas, que tudo vai mudando. Nós ouvimos muito falar em perdão, mas será que realmente nós conseguimos perdoar as pessoas? Às vezes a gente não perdoa um irmão, um primo, uma prima por uma coisa tão pequenininha. Dentro da família o que mais acontece é isso. Aí chegou o momento de ir embora, a pessoa desencarna, nós vamos lá, perdão. É válido, porque o seu sentimento está sendo exposto naquele momento. E com certeza, assim como nós escutamos eles através de psicografia ou psicofonia, eles também nos escutam através das nossas preces. E ainda não é tempo de pedir a eles alguma coisa, porque nós queremos passar no vestibular, no concurso público, nós estudamos lá meia boca, e a gente vai, se ajoelha e ora, fala: vozinha, você gostava muito de mim, faz eu passar nesse concurso. E o meu esforço, para onde está? Porque a espiritualidade nos ajuda sim, em todos os momentos, mas de acordo com a nossa vontade de crescer e buscar também. Se ficarmos sentados no banco do coitadinho esperando que as coisas aconteçam, vai ser um pouco mais difícil. A gente tem que ir à frente, ter esperança dessa mudança. Aquela pessoa não está do meu lado hoje, mas eu tenho a certeza que ela está bem e eu vou lutar para isso também. Recordar com amor significa olhar para o passado com gratidão, aceitação e carinho, sem se prender a mágoas ou arrependimentos. É valorizar as memórias e o aprendizado. Se a gente parar agora, eu tenho certeza que memórias desse ente querido, boas, nós temos. Não temos? Boas. Aquelas que de momentos nós não achamos bom, hoje nós entendemos a necessidade daquilo. Muitos da nossa geração que estão aqui apanhou de cabo de vassoura, não foi? Minha mãe quebrou um nas minhas costas. Doeu. Mas é minha mãe. Eu estava com ela o tempo todo, era a maneira de corrigir. Minha mãe tinha um chinelo que parecia que ele era detectado por calor, que ele fazia curva assim, ó. Ela jogava aquele tchum, e acertava. E quem ficou revoltado por causa disso? Tudo é ensinamento, um propósito. Hoje nós não fazemos mais isso, porque nós vamos evoluindo, entendendo um pouco melhor, né? Não é que eles estavam errados, mas é o que tinha para a época. E a nossa época está evoluindo, está mudando. Nós temos que ter aceitação do próximo, do jeito que ele é, independendo de cor, raça, credo, entendimento. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Se o Pai é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós estamos nesse universo por causa dele. Estamos evoluindo sim, evoluindo muito. Porque hoje nós já entendemos um pouquinho mais sobre esse amor, sobre Jesus que veio até nós, trazendo exemplos maravilhosos e fazendo na prática. Ele não simplesmente dizia, ele fazia na prática. E Jesus encontrava beleza em todas as coisas. Se nós temos que ser exemplo daquilo que nós acreditamos, nós temos nosso exemplo como Jesus, nosso maior exemplo, que achava beleza, encontrava em todas as coisas. Tem uma narração que diz assim, que Jesus estava num local e tinha um animal em estado de putrificação. Mau cheiro danado.
E as pessoas que ali acompanhavam ficavam reclamando o tempo todo. Mestre, que cheiro terrível, vamos sair daqui. O animal está ali apodrecendo, se decompondo, coisa horrível, feia. Não aguenta o cheiro. Jesus chegou próximo a essa carcaça desse animal e disse a todos que o cercavam: que dentes lindos esse animal tem. A beleza está nos nossos olhos, o amor está aos nossos olhos e no nosso coração. A beleza não é física, a beleza está no interior de cada um, da maneira que eu enxergo o outro, como filho de Deus, igual a mim, igual a todos vocês, em evolução. E recordar dessas pessoas com amor, o significado é saber que eles deram ótimos exemplos para nós, mesmo que muitas vezes fizeram nos passar raiva, sentimento de dor, de nos trazer as coisas rigorosas, e entender a forja da vida, a forja da vida. Vocês sabem o que é uma forja? É um forno muito quente, que modela o ferro. A pessoa põe lá, dentro daquela forja, um ferro, e ele vai quase se derretendo, chega num estado quase líquido. E é esculpido, moldado, bate daqui, bate de lá, vira aqui, puxa para um lado, bate na bigorna, puxa para um lado, aquele ferro quente, a forja molda. E aí a gente vê de um pedaço bruto virar uma escultura linda e maravilhosa. É assim que Deus nos coloca aqui, simples e ignorantes, através das nossas reencarnações, vai nos moldando, nos forjando para que nós virássemos lindas esculturas internamente. Pois só através do amor a gente consegue mudar. Só através de entender os irmãos que estão ao nosso lado, nós conseguimos mudar. E muitas vezes isso só acontece no plano espiritual. Lembra quando eu disse do jardineiro, do cuidador de crianças, homem ou mulher? E às vezes nós passamos por experiência que nós não queremos passar, mas existe a necessidade. E assim esses irmãos também passaram, e hoje eles estão bem melhor do que antes, sendo cuidados, tratados e entendendo que a vida nossa é lá do outro lado, é no plano espiritual. Aqui nós somos aprendizes. Viver com esperança significa olhar para o futuro com otimismo, acreditando que dias melhores virão e agindo no presente para construir essa realidade. Agir no presente conforme a nossa realidade de hoje. Abraçar o que nós alcançamos, o que dá. O que não dá para abraçar ainda, não vai ser agora. Precisamos esperar um pouquinho, dar um passo de cada vez. Não é assim que a gente vive? Um passo por vez. A gente entra na escola, lá no prezinho, depois vai para o primário, depois vai lá para o ginásio. Eu estou falando ginásio, nem sei se é isso ainda, mudou tudo, né? E aí depois a gente vai para uma faculdade, para uma escola técnica, uma faculdade. A gente não vai crescendo, evoluindo. Aí a gente se forma, é contratado como estagiário. Fala, não, eu já me formei engenheiro, eu não sou estagiário não, você está louco? Nós necessitamos de um estágio para aprendizado aqui na vida material, não é assim? Adquirir experiência. E no plano espiritual não é diferente. Nossos irmãos vão adquirindo experiências de convivência com os outros, sem ter repulsa, sem ter ódio, buscando ser melhor. Demora um pouco mais, um pouco menos, vai dependendo de cada um, da aceitação da mudança. Será que nós estamos dispostos a aceitar a mudança? Quando a gente fala, quem quer mudança? Todo mundo ergue a mão, quer mudança. Agora, quem quer mudar? Um pouco mais difícil, porque mexe com o ego, às vezes mexe com o nosso brio, mexe
com o nosso egoísmo, que não é fácil. Lidar com gente no dia a dia não é fácil. Hoje se fala muito em pets, né, que é maravilhoso, é bom, auxilia muito a nós, mas é mais fácil lidar com eles, não é? Senta aqui, puxa ali, vai ali, ele é educadinho, é bonzinho, mas lidar com a esposa quando ela está brava. E os homens reconhecem isso, né? Chega em casa, tá batendo panela, tá batendo armário, tá batendo tudo. Tudo bem? Tá, tudo bem. Tá, miserável, tá tudo bem, vem aqui para você ver. Não é fácil lidar com as pessoas. Por isso nós convivemos uns com os outros, aprendendo. Aí o marido fala, né? Eu não gosto disso. É hoje que eu vou fazer. É hoje. Aí tem que engolir a seco. E às vezes o cara fala, minha esposa precisa disso. Não, hoje não, vou fazer o contrário. Ela não gosta, eu vou fazer. Às vezes o cara sai com os amigos, bater uma bola, fazer alguma coisa, né? Fala, a mulher está na porta esperando. Estou esperando você chegar até agora. Aí o cara fala, está esperando você dormir para chegar. Já deu encontro ali. Então a gente tem que entender os outros. Até que ponto eu consigo fazer com que eles me entendam e eu entenda as pessoas. Porque não é fácil mesmo, não é fácil. E aí, né, eu sempre brinco aqui que a gente, quando está namorando, tudo é bichinho pequenininho, não é? Meu coraçãozinho, meu gatinho, ai, minha coelhinha, minha cachorrinha. Aí depois de 10, 15 anos de casado, às vezes menos, os bichos aumentam tudo de tamanho. Aí o marido, seu jumento, sua égua. Os bichos vão aumentando, porque o amor também aumenta. E vai significando, porque a gente vai conhecendo as pessoas e vai mudando também nossas atitudes, né? É muito bacana, é muito bom a gente ver. Às vezes a gente está num caminho, dá umas divergências, a gente segue e volta novamente. Acontece na nossa vida, tudo para melhorar, né? A postura que devemos adotar em recordar nossos entes que voltaram para casa antes de nós é a mesma de respeito para com qualquer pessoa encarnada. Preces e pensamentos de carinho são muito válidos para os entes que já não estão fisicamente entre nós. Será que a gente realmente consegue estar de coração aberto para essas preces? Passar tudo aquilo que nós sentimos? Dizer muitas vezes, olha, você faz muita falta aqui, mas eu tenho a certeza que você está um pouco melhor aí onde você está. E quando você puder, nos auxilie, quando puder. Porque muitas vezes eles também não estão em condições. Não estão em condições de auxiliar. Assim como nós, no dia a dia, também não temos condições todo o tempo de auxiliar os outros. As pessoas pedem, querem, fazem, mas não dá. Não consigo. Não dá ainda. É assim que acontece no plano espiritual. Às vezes a gente pede, insiste e nunca vem, nunca chega, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que as coisas se realizam. Chico Xavier costumava dizer que a saudade não é um sinal de fraqueza, mas de amor que continua mesmo além do tempo e da matéria. A morte não rompe os laços verdadeiros, pelo contrário, apenas transforma a forma de amar e estar presentes. Apenas transforma. A morte não muda. Não importa de que maneira. Tudo tem sua necessidade. Às vezes a gente fala, foi uma bala perdida. Será? Se tudo tem um propósito na nossa vida, nós temos que ter os nossos resgates. Tão jovem, tão cheio de vida. Já estava velhinho. Que idade? A gente costuma dizer, né? Que idade que tinha? 96. Já viveu muito. A nossa passagem aqui por esse planeta, 50, 100, 80 anos, não é nada perante a espiritualidade lá. Muda muito. Aqui, passou um estágio.
E a gente não aprende tudo ainda. Não aprendemos tudo ainda. E a gente volta, né? Com aquela sogra bendita, maravilhosa, que a gente fala tanto mal. E aí Deus, na sua bondade e justiça, fala: vocês vão voltar como um casal. Maravilha. Tudo muito bom para aprender. O meu filho que eu convivo hoje, que eu amo e defendo tanto, eu posso falar mal dele, ninguém mais, não é assim? Se eu soubesse que hoje ele foi o meu maior inimigo na outra vida, que amor eu teria por ele? Nenhum. Por isso que Deus nos traz o esquecimento e a convivência mútua, para que aprendamos no coletivo, sempre. Recordar com amor é a importância de cultivar sentimentos elevados em relação ao passado e aos entes queridos que já partiram. A morte não é fim. Existem laços de afeto que transcendem a barreira física. Lembrar com amor ajuda na própria evolução espiritual, tanto dos encarnados como nos dos desencarnados, transformando a saudade em um sentimento construtivo e sereno. Será que nós já conseguimos chegar nessa saudade que é construtiva e serena, de agradecimento? Ou a gente está ainda apurrinhando e querendo? Onde você deixou guardado aquele dinheiro miserável que ninguém acha? Onde você colocou? Tem coisas na nossa vida que a gente acha que estão passando por uma turbulência tão grande, mas são para animar o nosso espírito a evoluir. Chico Xavier conta uma história de um casal que queria muito ter filho e não conseguia. Fizeram exames todos. Nenhum dos dois tinham problemas físicos que cercavam a barreira para eles não terem filhos. E eles insistiam e não conseguiam. Um dia foram até Chico Xavier. Começaram a frequentar, a trabalhar, a fazer, e eles iam fazer uma viagem. E Chico sempre colocando para eles a situação de aguardar o tempo de Deus, que daria tudo certo. E eles estavam lá nessa aceitação. Um dia eles foram viajar para o exterior. Chegando lá, estavam a passeio, a comunicação não era tão fácil igual hoje, através do celular. Enfim, receberam uma ligação, que a casa deles, tinha sido arrombada e saqueada, todos os bens que estavam lá dentro. E aí eles lembraram, Chico falou que nós íamos ter uma surpresa nessa viagem. A surpresa era essa. Nós todos aqui, os dois contentes, felizes, achando que iam conseguir o que tanto desejavam, arrombaram a nossa casa, estouraram tudo, roubaram tudo. E eles voltaram. Chegando, viram a casa naquela situação totalmente destruída, sem quase nada lá dentro, o cofre arrombado. Foram até Chico Xavier. Chico, você disse para nós que nós teríamos uma surpresa. Nós fomos empolgados, achando que aí ia ter uma concepção de uma criança, de um filho, e arrombaram e roubaram tudo nossa casa. E Chico perguntou para eles, vocês tinham algum objeto valoroso dentro do cofre? Sim, nós tínhamos uma joia de família, mais de 100 anos dentro da nossa família. Sim, agora está tudo resolvido. E eles ficaram sem entender, roubaram a joia de família, tanta estima por aquilo, e roubaram tudo aquilo. E passaram alguns dias, a mulher conseguiu engravidar. E foram até Chico, Chico, precisou acontecer toda essa tragédia na nossa vida, e agora eu estou grávida. Ele, que bênção! Agora eu vou explicar para vocês. Aquela joia que vocês mantinham dentro de casa por mais de 100 anos de família, tinham muitos herdeiros buscando ela.
herdeiros desencarnados, ainda presos à matéria, queriam aquilo. E se você engravidasse, seria mais um para dividir aquele bem material. E aí eles questionam, mas Chico, roubaram, e agora? Agora o problema não é mais de vocês. Está com quem roubou. Foi um benefício. E muitas vezes nós achamos que uma perca física ou uma perca material está nos prejudicando, está nos alavancando para ser melhor, porque nós precisamos ser melhor, não ter melhor. Porém, importa esclarecer que deixar a dimensão da vida material não significa para o espírito liberto o fim de seus sentimentos, dos seus ideais e de suas afeições. Não acaba. Os sentimentos continuam. E aquilo que não for tão bom, que desagrada, vai ter que ter treinamento, disciplina, estudo para mudar. Nós temos o nosso lar espiritual aguardando. Aqueles entes queridos que já foram entre nós estão lá, nos esperando. Só que nós temos que mandar material para construir o nosso cômodo na casa, né? E que material é esse? É o amor, a compreensão, a caridade, a disciplina, o entendimento que nós estamos evoluindo e temos que aceitar pessoas com diversidades ao nosso lado, sem olhar de rabo de olho e dizer, Deus não gosta disso. Se Deus é um Pai bom e justo, colocou cada um de nós aqui, é para que nós possamos entender uns aos outros e buscar nossa melhoria, sempre. O espírito, ao se despedir-se do corpo pela desencarnação, não se despede da vida. Ao contrário, a encontra em toda a sua plenitude para habitar uma das muitas moradas da casa do meu Pai. Vocês já ouviram falar uma pessoa está lá doente na cama, na UTI, e a família vai todo dia, e o médico fala, se prepara que vai ser difícil se manter, essa semana vai embora. Aí você fala, não é possível, eu não aceito, e nós ficamos em cima daquilo, né? Não vai, não vai, não vai, não vai. Você sabe o que nós estamos fazendo? Prendendo aquele espírito através do nosso sentimento. Quando a gente se liberta e aceita a vontade de Deus, que o momento e a hora daquele ente chegou, tudo muda. Podem reparar, na maioria das vezes a pessoa vai lá visitar na UTI, sai de lá, a pessoa fica sozinha, chega em casa, o hospital liga, retorna aqui que nós precisamos falar com você, não é assim? A gente se desprende dentro daquelas energias e deixa a espiritualidade cuidar de tudo. Porque desde o momento que nós ficamos lamentando, não vai, eu preciso, eu quero, Deus não está sendo bom, não está sendo justo, nós estamos aprisionando. E tem aqueles casos também que as pessoas relatam, muitas vezes num leito de hospital ou num leito em casa, doentes, dizem, meu pai veio me visitar. E a gente fala, como? Já desencarnou faz mais de 30 anos, veio visitar como? Veio aqui minha mãe, minha madrinha, meu tio, relatam. A espiritualidade trabalhando nesse desenlace, para que tudo flua corretamente. Nós nunca vamos sozinhos, não. Nunca vamos sozinhos. Sempre tem as pessoas que nos amam, nos recebendo e nos aguardando, porque gera um vínculo de confiança e a gente acredita, eu vim para ser melhor. Estou mudando. A aceitação. Entender que todos nós iremos um dia para o outro lado. A prece é a ligação infalível para a ligação nós uns com os outros. As vibrações sinceras do afeto alcançarão sempre os que atravessaram para a pátria espiritual, porque permanecem entre nós como a suavidade de um perfume e como os acordes de uma doce melodia.
Na espiritualidade, encontramos consolo na certeza de que a morte é a porta para a verdadeira vida. Viver com esperança está diretamente ligado à crença na imortalidade da alma, na reencarnação e na justiça divina. A esperança é uma virtude ativa que impulsiona o indivíduo a agir positivamente no presente, acreditando em um futuro melhor e na continuidade da vida e do aprendizado. Ela oferece ânimo e força para superar desafios. A morte não é o fim. Sim, o início de uma etapa na trajetória da alma. A espiritualidade nos traz essa mensagem. A morte não é o fim. Não se acaba. O que morreu foi o corpo físico, que se decompõe, vai ser incinerado, como nossa irmã disse, sem problema nenhum. O espírito continua firme e forte, melhorando a cada dia e nos impulsionando também a ser melhor. O Santo Agostinho, ele traz para nós uma mensagem maravilhosa sobre a morte, sobre aqueles que se foram do outro lado. Ele, desencarnado, nos trouxe assim: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que era para vocês, eu continuo sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Fale comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome seja pronunciado, como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu sempre estaria fora de seus pensamentos. Agora estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Vocês aí que ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi. Sim, porque a morte não é a morte, mas a porta de entrada para a glória da vida. Então, mais uma vez, o que morre é nosso corpo físico. O espírito continua. Está mais perto de nós do que nós imaginamos. Como a nossa amiga Magna disse aqui, às vezes um cheiro, um arrepio, a vontade de sair, o sonho. Quando a gente sai de casa de manhã, já fala: nossa, que arrepio danado que está acontecendo. Hoje eu vou receber. Hoje eu vou receber a psicografia. Vai ser hoje, não pode ser. Eu estou com um sentimento que eu vou receber. E a gente espera a carta escrita. Mas o que nós estamos recebendo é a presença, o abraçar daquele ente querido, o beijo, o cheiro, o desejo que eles têm por nós. Se todos nós aqui pudéssemos visualizar o que está acontecendo nesse momento no salão, muitos correriam. Porque eles estão aqui presentes, ao nosso lado, cuidando de nós. Uma equipe de trabalho muito grande, cuidando dos nossos corações, dos nossos sentimentos, nos preparando e dizendo: dentro de cada um de nós, você não recebeu a carta escrita, mas receba o meu amor, a minha paz e o sentimento que está tudo bem. Siga a Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos aqui por isso, por entender que é a vontade de Deus que se prevalece. A vontade de Deus está na nossa vida em todo o tempo. Se eu não receber hoje a psicografia por escrito, podem ter certeza que você receber um abraço, um carinho e o desejo
e a voz dizendo: eu te amo. Que Deus abençoe a todos. E tinha um domingo com muita luz. Muito obrigado. Quer que eu faça a prece? E assim, nesse sentimento de tanta emoção, esse sentimento de que todos os irmãos aqui presentes vêm nos acalantar, nos instruir, movimentar os nossos sentimentos de amor que sejam elevados, nos direcionando sempre à luz do Divino Mestre. E vamos nesse momento imaginar os nossos lares, aqueles irmãos que aqui não puderam estar conosco e nós tanto desejamos, mas não vieram. Que Jesus nos acompanhe nesse momento até a porta da nossa casa, do nosso lar, e nós adentramos com o Mestre, mesmo com toda a bagunça que ficou. Mestre, este é o meu lar, esta é minha cozinha, minha sala, o meu quarto. Esses aqui, Mestre, são meus filhos, meus irmãos, meus pais. Estamos aqui diante do teu amor, Mestre, agradecendo por mais um dia, agradecendo por nos dar esperança, força, coragem e fé para suportar os dias difíceis. Que sejamos sempre, Mestre, recíprocos aos seus ensinamentos, buscando sempre, Mestre, o entendimento, a luz e a paz. Que assim seja, graças a Deus.